Fala, gente, sejam bem-vindos, bem-vindos. Boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Só daqui um minutinho a gente já começa, para que a gente possa comentar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu durante a semana, para que todo mundo possa ficar da maneira mais atualizada possível, tá? Eu já vou começar. Deixa eu só tirar os comentários, mas qualquer dúvida que qualquer pessoa tenha, manda aqui para mim, tá? Deixa eu dar só mais um minutinho, aí eu começo. Hoje vai ser um bate-papo rápido para que a gente possa aproveitar ao máximo tempo e falar dessa semana super otimista que a gente teve, tá? Então vamos lá, deixa eu só aqui, virou 16h32, eu começo. Então manda para aquelas pessoas que você quer que acompanhem, mande aqui o aviãozinho para que elas possam também estar super atualizadas, para que elas possam acompanhar tudo aquilo relacionado a tudo que acontece na semana. Tradicionalmente, todas as sextas-feiras a gente faz essa live para poder deixar todo mundo atualizado. Depois a gente deixa gravada essa live dentro aqui do nosso canal do Instagram da RV4 Investimentos, para que todo mundo possa acompanhar, se atualizar durante o tempo. E se você ainda não segue, não acompanha nosso trabalho dentro do Telegram, onde todo dia a gente posta bastante coisa, bastante informação relacionada ao mercado financeiro, mercado de investimentos, eu recomendo muito que você pegue, acesse o InfoCenter, RV4 InfoCenter, porque lá você passa a ter bastante informação mesmo sobre investimentos para que você possa estar no seu dia a dia. Bom, vamos iniciar então esse bate-papo agora, para que todo mundo possa estar atualizado durante essa semana. A gente vem de uma onda, né, dessa sequência positiva que hoje a gente está acompanhando no mundo todo, em relação, né, às bolsas. A gente está acompanhando um rush, né, esse rush positivo nas bolsas americanas, nas bolsas europeias, na bolsa brasileira. E muito se deve a alguns fatores, principalmente as vacinas, né? As vacinas, elas acabaram vindo uma atrás da outra, acabou tendo aprovação, muitas delas em fases já adiantadas, e essa semana a gente teve uma ótima notícia de uma das vacinas mais promissoras. Ela é muito promissora por 3 fatores, que é a vacina da AstraZeneca, com parceria com Oxford, com a Universidade de Oxford, onde essa parceria ela acabou criando uma vacina que ela consegue ser armazenada numa geladeira normal, diferente das outras que tem que estar em baixíssimas temperaturas. Ela é uma vacina que vai ter um custo bem menor do que as outras para que possa ser comercializada em base aí de $4, enquanto as outras estão numa base de $20. E além disso, a fabricação dela é muito mais forte do que das outras vacinas, que acabam tendo uma restrição maior na produção e alguns fatores mais complicados para que você possa produzir. Então essa vacina, ela veio realmente como um grande fator positivo e puxou muito o mercado. Principalmente o Brasil se beneficia muito dessa vacina, porque hoje é um dos principais players que já tem contratos com a AstraZeneca, que é a Oxford. Então a gente se beneficiou muito, porém anteontem a gente acabou tendo uns pontos negativos em relação à vacina, que acabou tendo algumas inconsistências nos testes, e por causa disso acabou que a AstraZeneca teve uma queda bastante forte no pregão, mas a princípio o otimismo ainda continua, porque não é só essa vacina, como inúmeras outras também estão caminhando. E além disso também começou a transição na Casa Branca por parte do presidente Donald Trump, onde o presidente Donald Trump não queria, mas agora parece que as coisas começaram a caminhar, já começaram a ter um planejamento muito mais forte para os Estados Unidos no ano que vem, e isso acaba afetando bastante o mundo. Olhando um pouquinho para o cenário das bolsas de valores, hoje a gente acaba acompanhando que as bolsas americanas elas cresceram, subiram, inclusive o Dow Jones, que é o índice industrial americano, ele acabou subindo, superando os 30 mil pontos, mas acabou caindo um pouquinho. A média de crescimento das bolsas americanas está em torno entre 2% a 3% de alta, tá? Mas o destaque, sem dúvida, foi a bolsa brasileira. A bolsa brasileira se beneficiou muito, com muito capital internacional que chegou no Brasil durante o mês de novembro, e também a gente acabou tendo muitos setores que estavam até então muito baixos em relação à sua valorização, como por exemplo os setores bancários e também o setor de petróleo, que sofreu bastante à medida que o otimismo começou a tomar um pouco mais de conta, né, do nosso cenário do dia a dia. Acabou que commodities como o petróleo, por exemplo, começaram a voltar a se valorizar, e isso beneficiou demais Petrobras, PetroRio e várias outras empresas que acabam tendo, né, esse fator. E o petróleo, ele crescendo, sendo valorizado, isso é um indicativo que a economia começa a esquentar novamente, né? Então a bolsa, ela começou a semana em 106 mil pontos, um pouquinho mais de 106 mil pontos na sexta-feira, e ela hoje está
estava já girando acima dos 111 mil pontos. Então a gente está falando de mais ou menos uma valorização de quase 4% na semana, e no mês de novembro quase 17%, mais de 17% de valorização em novembro. E em contrapartida também a gente olha o dólar tendo uma leve queda, onde na sexta-feira a gente estava em 5,38 e hoje 5,34. E aí o que acabou puxando, além do petróleo, a Vale acabou se beneficiando bastante desse movimento, e também os bancos, que até então eles estavam muito abaixo da precificação, e eles acabaram precificando um pouquinho mais. Bom, basicamente em relação ao cenário, o que a gente olha como RV4, tá? A gente olha sim um cenário super otimista, a gente olha sim um cenário que hoje a gente está caminhando para poder cada vez mais a gente ter esse otimismo muito mais respaldado pelo fato das vacinas começarem a caminhar de uma forma mais intensa, onde já tem previsões, onde a gente já olha, né, alguns países já anunciando que vão ter vacinação em dezembro, janeiro, onde por outro lado, por mais que a gente olhe casos de contaminação muito forte nos Estados Unidos, na Europa, o Brasil voltando a crescer, mesmo assim o fato que hoje a gente tem uma concepção bastante diferente daquilo que a gente passou na primeira onda, que é o fato da população já saber como caminha um lockdown ou qualquer restrição, e ao mesmo tempo os protocolos eles estarem muito mais validados do que estavam na primeira fase. Então esse é um ponto positivo, e segundo, que a gente está na iminência de ter vacinas, então a gente está muito perto. Então acaba que os impactos eles são negativos desses casos de contaminação, mas não são tão grandes frente àquilo que a gente passou na primeira vez que teve a primeira onda, tá? Então por mais que sim, a gente olha esse cenário de otimismo, a gente olha que a bolsa ela tem mais tendência para subir do que para cair, o ponto é que é sempre importante você como investidor ter proteções na sua carteira, ter proteções para você poder se proteger em dois fatores, tanto em termos de diversificação, para não deixar sua carteira muito concentrada numa renda variável, por exemplo, mas também você ter uma carteira que, se você tem um pé mais forte na renda variável, que você tenha proteções que agora, quando você tem um cenário muito otimista, você passa a ter seguros, né, muito mais baratos para você poder proteger a sua carteira contra eventuais quedas ou por potenciais repiques que a gente tenha, e isso é natural, porque à medida que você cresce muito, muitos investidores ainda estão com bastante receio do cenário que a gente tem, que ainda tem bastante incerteza, e natural que você tenha no meio do caminho algumas realizações. E nesses momentos você pode ter uma proteção na sua carteira de renda variável, que é muito importante. E além disso, a gente olha um pouquinho agora, né, o horizonte, acompanhando um pouquinho também curva de juros e os relatórios que a gente tem de inflação, tá? Primeiro que o desemprego ele continua alto, hoje a gente teve a taxa de desemprego brasileira que ultrapassou novamente os 14%, a gente olha o IGPM, que saiu hoje mensal com uma alta de 3,28 no mês de novembro, a gente olha uma revisão do Banco Central no começo dessa semana por IPCA em 2020 e 2021 com aumento, onde coloca para o final desse ano 3,45 para o IPCA e final do ano que vem 3,40, a XP já está falando em 3,60. Então a gente olha que a inflação, por mais que a gente sabe que esse número é um pouquinho contaminado por conta dos incentivos que o governo teve nesse ano, por causa da forma de consumo que teve, muitas regiões que não estavam com um potencial tão grande de consumo acabaram tendo esse benefício, acabou colocando dinheiro na economia, acabou inflacionando mais. Claro que ainda é muito cedo para a gente poder afirmar para que rumo vai a inflação, mas o fato é que a inflação ela está crescendo e crescendo num ritmo um pouquinho mais acelerado. E o que isso é importante? Porque para o investidor o que vale é a taxa real, ou seja, é aquilo que você tem de rentabilidade menos aquilo que você tem de inflação contra o seu dinheiro. Então, por causa disso, é tão importante você ter produtos na sua carteira que você possa estar protegido contra a inflação. E hoje, por exemplo, dentro da plataforma, nosso trabalho de assessoria é buscar excelentes oportunidades. Por exemplo, hoje para os nossos clientes a gente conseguiu ajudar eles a terem excelentes oportunidades com IPCA mais uma variável, IPCA mais um X, e isso acaba garantindo para eles essa taxa real e protegendo o patrimônio deles para que eles consigam manter o poder de compra e também rentabilidade. Então isso é importante porque hoje a gente olha essa curva de IPCA e essa curva de juros subindo, então hoje a gente tem uma rentabilidade maior, mas à medida que a inflação suba também, a gente acaba tendo uma rentabilidade real um pouco menor. Por isso que é tão importante o trabalho do assessor e você ter um assessor do seu lado para que possa te ajudar a montar a sua estratégia, montar a sua carteira para que ela possa buscar proteção e ela possa buscar rentabilidade. E além disso, algo que a gente está trabalhando de maneira muito forte, que a gente recomenda muito que você comece a olhar, são investimentos alternativos. O que são investimentos alternativos? Por exemplo, fundos de private equity, que são fundos que vão buscar empresas que não estão listadas na Bolsa de Valores e elas
acabam colocando o capital para poder investir dentro das suas operações, onde pode ter operações que são mais estruturadas e menos estruturadas. E hoje a gente olha excelentes oportunidades, mesmo para os investidores e investidores de qualquer tamanho, tá? Onde eles podem alocar parte da carteira deles em private equity, que é uma alternativa que eles podem ter, por exemplo, uma rentabilidade muito interessante, maior muitas vezes do que a renda fixa, com uma gestão muitas vezes dos fundos de private equity excelentes, e além disso, você passa a ter uma possibilidade que você consegue diversificar sua carteira num produto que ele acaba sendo sofisticado, que até poucos tempos atrás, só quem tinha muito capital conseguia entrar, e agora ele está muito mais acessível. Por exemplo, essa semana a gente trabalhou uma oportunidade que gerava aproximadamente de 20 a 25% de retorno anualizado, onde você teria uma saída, né, de potencial saída em 3 anos, por exemplo, do capital, e a pessoa ela conseguia com investimentos a partir de 50 mil reais, por exemplo, colocar num baita de um investimento, que antigamente para você poder começar a brincar era 300, 400 mil reais para começar a brincar. Então o fato é que hoje a gente está vendo que não basta só você ser uma pessoa de renda fixa e falar, não, eu vou ficar na renda fixa. A gente tem que pensar que sim, tem possibilidades que você tem seguras para você poder investir e ter mais capital. Número 2, a gente tem que olhar também esse cenário de inflação que a gente está olhando nessa crescente, tá? Hoje a gente fica por aqui. Qualquer detalhe que você precisar, chama a gente que a gente vai ter um prazer de comentar contigo. E qualquer dúvida, entra na RV4 InfoCenter no nosso Telegram e também no nosso canal do YouTube, na RV4 Investimentos no YouTube, que muito material a gente disponibiliza para poder compartilhar com você sempre conhecimento da maior qualidade, tá bom? Eu desejo uma ótima sexta-feira para todos. Dia 30 a gente posta no nosso Instagram e nos nossos canais o fechamento do mês, e esse mês que está sendo incrível realmente da Bolsa vindo com tudo, tá bom? Um grande abraço, a gente fica por aqui e até a próxima, tá? Tchau, tchau, gente!